aqui no Brasil não vão lançar. Não vão lançar. Por exemplo, Millard Erickson demorou 35 anos para ser traduzido aqui no Brasil. A gente vai ali no verbo, a gente sabe um pouquinho melhor do que o verbo to be, vai ali no Google Tradutor e vai traduzindo ali aos poucos para começarem a questão. O Clyde. Cadê Clyde? Clyde entrou e saiu, ó. Meu amigo Clayton trabalha comigo lá na empresa Corpus. Então vamos lá, deixa eu dar início aqui, já está gravando a aula, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa continuar. Seja bem-vindo, viu, Clayton? Fique se escondendo por aí não, viu? Obrigado, mestre. Por aqui. Resolveu o que tem de resolver? Está aparecendo a tela aí para vocês? Está aparecendo a tela para vocês? Tá sim, professor, aparecendo. Transcendência. A senhora está acompanhando a aula lá, irmã Raquel? Quando pode, é lógico que eu sei. As questões da simultaneidade de tarefas. Daqui a pouco a primeira-dama também vai entrar aqui, juntamente conosco, com relação a ela. Está dando para acompanhar? Eu só não acompanhei a aula do outro curso, a de brinde, mas do que a gente tá, dogmática, estou acompanhando. Pronto. Quem foi o professor Arthur, que foi professor de teologia sistemática? Porque lá teologia sistemática é 1, 2, 3 e 4. Não, no IALT eu só tive até a 3, se eu não me engano. Mas foi o pastor Arthur, no caso, né? O pastor Arthur tá. Foi não. Foi pastor Arthur, não. Foi Leandro, foi? Também não foi Leandro, não. A gente tinha pastor Jackson e também teve outro professor que eu esqueci o nome. Pastor Mas ali o Jackson. pessoal Pastor Nino. Ah, não, pastor Nino deu aula de história da igreja. E teologia bíblica foi o pastor Paulo Andrade. Então, a senhora estudou com os melhores catedráticos. Então, vamos lá. Verdade. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua misericórdia em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento ímpar e indelével na nossa existência. Ó Deus amado, eu te peço em nome de Cristo Jesus, que o Senhor ilumine os nossos entendimentos e possa aflorar no âmago do nosso coração esse desejo perpétuo de aprender em relação às Escrituras Sagradas. Muito obrigado pela vida dos alunos que aqui estão. Estende as tuas mãos santas e aqueles que não puderem adentrar nesse momento, tu sabes, ó Deus, mas que eles possam aprender em outro momento. Nos ajuda, Senhor, e tem misericórdia de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, é a última parte sobre teontologia. Nós já estamos no 9º vídeo tratando sobre a questão de teontologia, né? No caso é teontologia, teo Deus, onto, a ideia do ser de Deus, logia em grego, que quer dizer discurso ou estudo. Hoje a gente vai observar algo que já é até certo ponto falado em determinados momentos, mas talvez até sem a segurança de definição, de conceituação em relação a isso, que já é, digamos que um resumo daquilo que nós já tratamos em outro momento. Nós vamos falar sobre a transcendência, sobre a imanência de Deus, a incognoscibilidade divina e as questões dos comunicáveis. Acredito que vocês saibam muito bem o que seja isso. Né? Deixa eu passar o slide aqui. Tá certo. Pronto. As questões da conceituação. Por exemplo, no livro O Ser de Deus e os Seus Atributos, de Herbert Campos,
se eu não estou enganado, a partir da página 25, ele vai começar a tratar e cita Millard Erickson, que é uma autoridade no que tange as questões da teologia sistemática protestante, principalmente nos últimos 40 a 50 anos. Millard Erickson, que até então está vivo, ele vai dizer bem sucinto que a transcendência e a imanência de Deus devem ser algo que deve ser estudado com muito cuidado, porque passa essa ideia desses atributos divinos, principalmente naquilo que nós vemos com Hermann Bavinck, no primeiro volume, que vai tratar das questões teontológicas e os prolegômenos da teologia e bibliologia também, mas ele vai tratar sobre a questão do absoluto, que é a questão da transcendência de Deus e também da imanência de Deus. Vocês poderiam me dizer o que é a imanência de Deus e essa importância? Alguém pode falar aí, alguns de vocês podem dar essa ideia do que seja? Cadê, cara? Tá por aí? Tá todo mundo em silêncio? Foi 1 minuto de silêncio? Aconteceu alguma coisa? Mas vamos lá. Tô aqui, mestre. Estamos aqui para aprender. Aí, meu amigo Clayton, companheiro de farda aí, quem sabe, mas em outras fardas, não é, Clayton? Que assim, se Deus permitir, essa questão de adentrar. Você sabia que isso está dentro da questão da imanência de Deus? A imanência de Deus parte do pressuposto da ideia da atuação de Deus na natureza e nas coisas criadas. Se nós formos pegar a questão do Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, nenhuma perspectiva. Deus somente não criou, porque o texto diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. A imanência de Deus que nós tratamos, principalmente dentro de uma perspectiva tomista, zumeliana, dentro de uma perspectiva até do próprio Jacob Arminius, de Lutero, do próprio Melanchthon, do próprio Jerônimo Savonarola, John Wycliffe e outras pessoas, o próprio Shedd, e outros que trataram dessa questão ontológica, e nada mais, nada menos do que François Turretin, que é os 3 volumes que eu coloquei do compêndio de teologia apologética, que vai tratar, porque a teontologia, na teontologia, a imanência é o tratar de Deus intervindo nas coisas criadas. Por quê? Porque a maioria dos deuses, dos quais principalmente é confeccionado no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros de Moisés no Pentateuco, os deuses eles eram totalmente impessoais. Eles não tinham um relacionamento com a criatura. Mas, no caso, Deus que criou todas as coisas a partir do nada, do ex nihilo, é o Deus que se relaciona com as coisas criadas. Por exemplo, diz lá, no caso, diz lá em Jó, capítulo 34, verso 15 e verso 16, dizendo: se Deus cuidasse apenas de si mesmo, o nosso espírito expirava. Nesse sentido, o que é que Jó está dizendo? Eu sei que de forma bem poética e plausível para a situação a qual ele está passando. Mas ele está dizendo isso, se Deus não atuasse diretamente na natureza, literalmente todos nós iríamos morrer. A atuação de Deus na natureza faz com que todas as coisas aconteçam conforme o seu eterno propósito. Pois diz a Bíblia lá em Provérbios 16, verso 3, eleva os teus pensamentos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos, nesse sentido de que Deus está atuando na natureza. O que é que faz com que Deus não atue diretamente com a natureza? É a questão que nós chamamos da qualidade de Deus. A qualidade de Deus e a qualidade e a questão da quantidade de Deus. A qualidade de Deus, porque Deus é extraordinariamente santo. E do seu tamanho, da sua imensidão por negação, nós entendemos que Deus, através dessas duas coisas, mostra que Deus está distante de nós. Mas, mesmo assim, Deus faz com que atue na natureza. Porque a Bíblia nos deixa bem claro a questão de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, que vai dizer que as mãos de Deus não estão ressequidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Mas os vossos pecados faz separação entre vós
e vosso Deus. Mas mesmo assim, com essa questão da defectibilidade do pecado, Deus ainda atua nas coisas criadas, na natureza, na fauna e na flora. Por exemplo, diz lá em Jeremias capítulo, se não estou enganado, o capítulo 33, ele vai dizer o seguinte: porventura, alguém poderia se esconder de mim de maneira que eu não possa ver? Eu encho os céus e a terra, mostrando que ninguém pode se esconder de Deus, literalmente porque Deus atua na natureza através da sua onisciência. Quer dizer, Deus conhece todas as coisas, mas Deus também não só conhece todas as coisas, Deus também prevê todas as coisas que vão acontecer, porque tudo está dentro desse regime, dessa providência divina de ornamentar, de supervisionar e de também atuar nas coisas das quais ele criou. Porque o deísmo, que é uma parte de uma filosofia que é um filho maldito, literalmente, do iluminismo, desse iluminismo, que é um fruto de uma negação direta de Deus como atuação, vai dizer que Deus criou todas as coisas e lançou ao léu da sorte. Por quê? O lema que se dizia a partir do absolutismo da monarquia, que se tinha a ideia de que o rei era um monarca regido por Deus, mas eles vão dizer o seguinte: não existe essa questão desse monarca regido por Deus, porque Deus criou todas as coisas, mas não atua ainda na sua criação. De maneira que, a partir desse viés político, eles vieram com aqueles 3 pontos centrais, que é o liberté, igualité e fraternité, através de uma soteriologia dentro da própria política. Por isso que essa questão do deísmo, ela deve ser tratada muito bem, porque Deus, ele cria todas as coisas, mas ele não continua atuando na criação. Alguma pergunta, amados? Sim ou não? Não. Então vamos Pode lá. seguir. Imanência é a atuação de Deus diretamente na criação. É onde Deus está atuando. Primeiro, para que seu propósito seja cumprido. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu eterno propósito. Por exemplo, quando Davi faz uma analogia em relação à sua vida como pastor, no Salmo 23 ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara minha mesa ante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A palavra pastor no original ali é roé, que dá ideia no palo hebraico de um olho e um cajado. Vocês sabem que é uma questão signatária através... o palo hebraico digamos que é signos, são desenhos e inscrições que entendiam para compreender e tentar essa comunicação dos propósitos divinos acerca da vida. Por exemplo, quando Davi cita esse salmo, ele está sendo perseguido inexoravelmente, nada mais nada menos, pelo rei Saul, que está com os 3.000 melhores soldados de Israel para pegar o rei Davi, o futuro rei Davi no caso, e também, literalmente, porque os filisteus odiavam Davi, porque ele tinha, literalmente, a partir da imanência de Deus, vencido nada mais, nada menos do que Golias. Literalmente, parte do pressuposto dessa providência divina através da sua atuação na criação para que possa se cumprir o propósito de Deus. Davi está tramitando no deserto de Judá, que é uma temperatura totalmente acima daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Durante a noite, um frio muito grande, uma gelidez terrível, mas ele vai entender a imanência de Deus, o trato de Deus sobre a sua vida, chamando Deus de o seu pastor e nada lhe faltará. E vejam só, a analogia poética, isso é chamado de imaginário. Você pega lá no livro de Robert Bird Jr., William Klein e Craig Bomberg, no livro Introdução à Interpretação Bíblica, isso é chamado de imaginário. É a imaginação do autor bíblico que confecciona o texto e fazendo analogia em relação a Deus.
Davi está passando dos momentos mais tétricos da sua vida, porque ele é perseguido dentro da sua própria ambiência familiar pelo rei Saul. Mas ele, entendendo a imanência de Deus, a atuação de Deus na criação, para que pudesse se cumprir o propósito de Deus na sua vida, ele estava ciente de que estava deitando nos verdes pastos, mesmo no deserto, tendo as águas tranquilas por amor do nome de Deus. Mesmo que ele passasse por uma situação de morte iminente, que é o vale da sombra da morte, ele não poderia temer mal algum, porque Deus literalmente era imanente ao seu lado, à sua presença. Veja, a atuação de Deus na criação, isso deve ser epicentral na vida de todo crente, para ele entender que as coisas, como o próprio Herman Bavinck vai dizer, que na vida cristã não existe sorte, nem tampouco azar, mas existe literalmente uma atuação, que é a imanência de Deus na criação, para que o propósito de Deus pudesse se cumprir, e a gente vê isso dentro de toda a historiografia bíblica. Daniel capítulo 7, que a gente falou nesses momentos, Daniel capítulo 2, o próprio Isaías 45, que é 150 anos antes, Isaías, ele está 150 anos antes do fato ocorrer, para que o imperador da Pérsia desse um decreto para que o povo judeu retornasse para Jerusalém. Está lá em Isaías 44, 27, que digo das águas, ela tem que secar, e elas secam. Porque o rio que banhava a Babilônia, que era os rios Tigre e Eufrates, literalmente servia como uma proteção divina natural para que não tivesse a intervenção dos inimigos. Porque a gente está dentro de um período que nós chamamos de neobabilônico, que o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonino, em 622, começa a reinar em 606, depois da Batalha de Carqueme. Quem começa a reinar é Nabucodonosor. É um reino quase intransponível. Mas o Deus imanente ia fazer com que esse reino caísse e o Império Medo-Persa se levantasse a partir do imperador que nós chamamos do imperador Ciro, que é através da imanência de Deus. A imanência de Deus não só se limita a cumprir os seus propósitos, mas a proteção, literalmente, do povo de Deus para alcançar tudo aquilo do qual ele designou. Também o Salmo de Davi, quando ele diz lá no Salmo de número 91, que é muito conhecido, da qual Deus se torna literalmente o seu protetor através da sua onipotência, quer dizer, todo o poder. Isso a gente vê isso no livro de Jó, também chamado, Deus várias vezes, quer dizer, na maioria dos casos, na teologia bíblica de Jó, de El Shaddai. Vamos lá. O que é que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do meu Deus, ele é meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro. Veja a imanência de Deus atuando. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, fizeste no Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá e praga alguma chegará na sua tenda, porque aos anjos te dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, eu poloei em alto refúgio, ele me responderá e eu lhe comunicarei, saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Por exemplo, no caso, o próprio Heber Campos vai dizer que muitas vezes essa imanência de Deus é um contraponto aos nossos desejos caídos e técnicos que são diametralmente opostos à realidade de Deus. A prova disso é o livro todinho de Jonas. Porque devido à particularidade e exclusivismo, está lá no livro de John Julius Stott Jr. e outros livros como A Sombra do Segundo Templo, porque no período da guarda da aliança,
a gente vê também isso também na nova perspectiva paulina através do James Dunn, essa questão que a aliança do Antigo Testamento e os judeus se sentiam totalmente exclusivos e partidaristas em relação àquilo que Deus fez. A salvação só pertencia a eles e Deus, literalmente, ele estava confinado ali, no meio daquele povo. E isso é a questão que eles pensavam dessa forma. O livro de Jonas combate toda a ideia de particularidade e exclusivismo e nós vemos a atuação, né, a imanência de Deus no ato que Jonas não deseja pregar o evangelho para os ninivitas, mas Deus, através da sua provisão e da sua imanência, faz com que Jonas vá cumprir o propósito de Deus, fazendo ele ir para a cidade de Nínive através de um Uber marítimo que ele utiliza, é um grande peixe, vomita na praia, assim ele prega o evangelho e todo mundo se converte, e o propósito de Deus, através da sua emanência, da sua provisão, governando e controlando todas as coisas, para que essas coisas possam suceder, mesmo que contrário à vontade dos agentes que ele vai utilizar para fazer o seu propósito. Até aí tudo bem, meus irmãos? Sim ou não? Pode perguntar. Sim, claro. Está resplandecente as informações passadas aqui para a gente. Tem certeza, Cláudio? Depois eu vou perguntar no trabalho a você, viu? Está bem esclarecedor. Então vamos lá. Acerca dessas coisas, os irmãos também concordam com essa ideia do irmão Cláudio. Está certo isso aí, está dando para entender bem, tranquilamente. Aquilo que o Abraham Kuyper, né, que é teólogo e foi político, o maior político alemão dos últimos 300 anos, ele vai dizer o seguinte: não tem um grão de areia do qual Cristo não possa dizer, ele é meu. Deus está atuando literalmente na criação, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar literalmente, mas Deus está atuando na criação através da sua imanência. E Salmo 33, verso 8 e 9, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Não tem como ninguém impedir a ação direta de Deus, porque Deus literalmente é imanente, ele é acima de todas as coisas criadas, por isso que ele pode atuar na maneira que quiser, no momento que quiser, quando ele quiser, ele pode atuar no ato criado, que é o que ele fez para a glória dele. Alguma pergunta? Estou procurando uma parte aqui do slide, deixa eu ver aqui. A gente falou sobre a imanência. Se você quiser escrever num caderno, o que está aparecendo aqui? Está aparecendo isso, né? Está aparecendo isso, né? Para aparecer. Vai aparecer esse aqui. Esse aqui que é para aparecer. Tá? Cadê, Caio? Caio, você tá aí, Caio? Tô aqui. Tá certo. Estou procurando você aqui, você até agora não falou absolutamente nada. Vejam, por exemplo, a questão da imanência de Deus é o tratado da pessoalidade de Deus em relação à criação também. Porque, veja só, eu sei que nós tratamos as coisas relacionadas a Deus, elas partem do pressuposto de um recurso literário na Bíblia, que é o antropopatismo e o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Caio? Oi, Seria atribuir a Deus característica de humanas. humanas, exato. Humanas, que é o antropomorfismo. Por exemplo, no próprio texto, Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Destra é a mão direita.
Deus tem mão literalmente? Não. Porque se Deus tivesse mão, ele ia perder uma das suas qualidades, dos seus atributos, da sua essência, que é a sua imensidão. Isso é Verdade, seria demonstrado uma claramente limitação, aonde? né? Porque se disser que Deus tem mão literalmente, vai trazer um limite a Deus literalmente. Veja só, se Deus é um limite a Deus literalmente, tem que ter um que anteceda a ele. Veja, já é o problema. Aí poderemos cair no mal do politeísmo, que é a sucessão de criação infinita. Veja, o que a linguagem bíblica que temos é o antropomorfismo, morfo, da forma Deus, antropó de homem, e antropopatismo, lógico, é dizer, né, mostrar claramente em relação que Deus tem sentimento em relação ao seu povo, ou ira, ou amor, misericórdia e outras coisas que a Bíblia nos diz. Por exemplo, eu tenho que ter muito cuidado quando entrar na imanência de Deus, para não colocar Deus imanente demais ou Deus emocional demais. Ou vai cair numa teologia da teoria relacional. Você sabe o que é a teologia relacional? Vocês sabem o que é isso? Que é fruto de um teísmo aberto norte-americano que Ricardo Godin e também aquele Ed René Kivitz e até mesmo Caio Fábio caem literalmente nisso. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, Deus é abaixo do tempo. Que absurdo. E Deus não conhece o amanhã, porque Deus se relaciona demais com os seres criados. Veja, é colocar Deus semelhante a nós, literalmente. Aí Deus, no outro dia, se é que eu posso dizer isso, Deus atualiza o mundo. Ora, se Deus atualizará o mundo, logo, Deus está recebendo conhecimento. Se Deus está recebendo conhecimento, adquirindo conhecimento, ele pode ser Deus? Não, porque ele está adquirindo, ele está conhecendo uma coisa posterior. Se isso está acontecendo, isso a gente chama na teologia de imputar potência passiva a Deus. Infelizmente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o arminianismo aqui no Brasil, o wesleyano, cai nisso. Ele cai literalmente isso. Deus espera uma resposta humana para compreender. Não, porque Deus elegeu através da presciência do que ele previu. Quer dizer, Deus está esperando uma ação humana para que ele possa conhecer. Então, Deus não tem todo o conhecimento, como diz a Bíblia. Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro, para que pudesse restituir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Veja, tem que ter um cuidado em relação à imanência de Deus, dessa atuação de Deus, para não tratar Deus literalmente como um ser com o que nós chamamos de potência passiva. Aí não dá problema. Vai ter que ter um ser superior a esse para corrigir essa perfectibilidade. Não. Deus conhece todas as coisas antes mesmo de acontecer. E a gente vai ver isso mais quando a gente vai falar na próxima parte sobre antropologia, tá certo? E a gente vai tratar muito bem isso, essa questão. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, vai dizer o seguinte, que certamente eu vi a aflição do meu povo que estava no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exastores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir da terra a uma boa terra e ampla terra esta que emana leite e mel. A imanência é tão importante que tem literalmente dessa ação de Deus na nossa vida. Deus se torna comunicável. Eu converso com ele e ele conversa comigo, literalmente. Essa questão desse ser relacional que nós temos, as expressões antropomórficas, via a aflição do meu povo, para socorrer, são linguagens antropopáticas, que está dando emoção a Deus. E essa questão da imanência é que mostra a nossa
relação entre nós e Deus em nós. Por exemplo, a imanência é tão importante que sem ela, como nós poderíamos ser salvos? Porque, veja, o nome Emanuel, o que significa o nome Emanuel? E a virgem conceberá e dará luz a um filho, porá o nome será chamado Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Essa expressão é a expressão de imanência. Outra coisa, eu já falei isso aqui, parte do pressuposto do Elgesenkirchen. Sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso, né? Vocês sabem o que é isso? Não. Caio? Cadê Caio? Sabe. Sei não. Sério? Eu falei isso lá no curso, lá em Emprego 3. A gente tratou sobre isso, eu estou tratando isso sempre. Elgesenkirchen é o que nós chamamos de uma expressão em alemão que quer dizer história da redenção. O Emanuel, Jesus, Deus conosco, a segunda pessoa da Trindade, né? A Trindade, você sabe que existe a Trindade econômica e a Trindade ontológica. A Trindade econômica, que vem na palavra grega economos, que quer dizer administração. Na administração são três pessoas distintas. Mas ontologicamente, a partir do seu ser, são três seres, não. É um Deus só, é a mesma essência. De maneira que eles têm vontades simultâneas e não pode estar distinto um dos outros, porque ele só tem uma essência. Tem que estar em total concórdia. O Elgesenkirchen. Vocês lembram da aparição de Deus no Jardim do Éden, sim ou não? Claro, isso é óbvio. Deus vinha na virada da tarde e conversava com o homem. Mantinha essa comunhão, essa imanência direta. Devido à defectibilidade do homem, existe um óbice nesse relacionamento. O homem sai do Éden expulso e existe a expectação que aquilo que Walter Júnior vai chamar o plano de Deus é a promessa. E depois eu mando para vocês esse livro. Jesus, literalmente, é o plano redentivo através da imanência, que é o Deus conosco. É esse relacionamento que nós temos com Jesus, a partir de conhecê-lo e saber quem ele é, porque diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a atuação na imanência de Deus. Depois mostra, claro, que para conhecer a Deus, João 17,3, a vontade de Deus é que eles conheçam Jesus, a quem ele enviou para salvar. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É a partir desse contato na imanência divina que nós somos salvos. Não tem outro caminho. Porque, em detrimento aos outros deuses, a salvação não é através da imanência. Ou qualquer outra religião. A salvação é como nas outras religiões? Se é que eu posso chamar de salvação. Dentro do muçulmano, do mundo islâmico, o que é que eu faço para ser salvo? As boas obras têm que superar as minhas obras ruins, para que exista um peso para que eu possa ser salvo. Dentro, literalmente, do espiritismo, a mesma coisa. Dentro até do catolicismo romano, a mesma coisa. A salvação se dá por mérito da criatura, de uma imanência de baixo para cima. Mas dentro da cristandade, a imanência soteriológica, a questão da salvação, é de cima para baixo. É Deus quem age primeiro para que o homem seja salvo. Não estou falando aqui de estupro soteriológico dentro do calvinismo, principalmente do supralapsarianismo. Não estou falando isso. Mas a resposta que o homem dá a essa imanência é fruto da graça de Deus. Efésios 2,8, pela graça e salvo, mediante a fé, estão em vós, é dom de Deus, não vem das obras para ninguém se jacte, porque somos feituras dele, criadas em Cristo, ordenados para as boas obras. Sem uma imanência de Deus, nós estaríamos perdidos, sem direção, sem absolutamente nada. Eu concordo com Tomás de Aquino,
na primeira parte da Summa Cultus Gentilis, que ele vai dizer o seguinte, que ele é muito atacado, erroneamente, principalmente pelo Kevin Van Yost, no livro que ele faz sobre a Trindade e o Teólogo Público. E fala um monte de coisa ali, levanta um monte de espantalho acerca do queridíssimo Tomás de Aquino. Não sou tomista. Mas eu coloquei até no grupo hoje. O conhecimento de Deus pode se dar pela razão, sim. O do Deus uno, até certo ponto, sim. Porque Cícero disse isso, Sêneca também falou sobre isso, Sócrates, Aristóteles, com a ideia do motor inamovível que move todas as coisas, até aí tudo bem. Mas o Deus trino, a trindade, só se dá pelo conhecimento da revelação especial que está nas Escrituras. Por isso que a salvação é de cima para baixo. É verticalizada, de cima para baixo, não é de baixo para cima. E isso dá-se-á, literalmente, pela imanência de Deus. A imanência de Deus, veja só, nós dependemos exclusivamente, veja só, da matéria-prima, das coisas criadas por Deus, até para a nossa vida com relação a medicamento e outras coisas mais que nós vamos usufruir. Porque isso é imanência de Deus. O que é que diz o Salmo 104, verso 27 e 30? Todos esperam de ti que lhe dê o sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles recolhem, se abrem as tuas mãos, te enchem de bens. Se tu vira o teu rosto, ficam logo perturbados. Se tu tira a respiração, logo morrem. Nós dependemos da imanência de Deus para existir, porque nós não somos autoexistentes. Nós somos dependentes exclusivamente de Deus para viver, que é uma atuação da imanência de Deus na criação. Só que, com relação a isso, vocês estão entendendo aqui, meus irmãos? É porque eu não estou vendo vocês aqui. Eu não sei se, literalmente, vocês estão entendendo? Clayton e os demais componentes aqui dessa mesa aqui virtual, vocês estão entendendo o que está sendo colocado aqui, a proposta? Sim, positivo, professor. Interessante também a parte do espiritismo e do povo judaico, do povo árabe, né? Que é a parte do judeus, né? Que é a parte das ações para sobressair as ações ruins, para eles poderem obter a salvação. Literalmente, essa é a ideia mesmo. Mas tudo bem aí, o pessoal, na comitiva, o pessoal que está aqui na sala virtual, está tudo ok? Alguma pergunta? Pode falar, meus irmãos. Minha esposa disse que ela tem que me controlar porque eu falo demais. Mas, enfim. Vamos lá. Caio, tudo ok aí também, Caio? Sim. Então, vamos lá. Perguntar a você o que é imanência de Deus, é Deus atuando na criação. Pergunta que não quer calar. Deus está atuando na criação, literalmente. E por que existe o mal? Se Deus é bom e atua na criação. Vamos lá. Cadê os apologetas? Acredito que seria o livre-arbítrio, né? Que o próprio Deus colocou, né? Para a gente ter essa parte livre-arbítrio. Muito bem. Tá caminhando. Isso é o que nós chamamos de teodiceia. Isso é a teodiceia, que é a justiça de Deus. Caiu aí, apologeta lá da Universidade Federal, que graças a Deus saiu de lá sem se desviar. Entrou e saiu tranquilamente. Eu também saí da Federal sem me desviar. Também? Também. Dessa eu não sabia. No caso, a formação de direito, não é isso? A minha foi direito. Isso aí. E é pior porque Caio, assim, não pior, né? Tá tudo lá. Mas Caio, porque Caio foi sociologia, né? Sociologia é bomba. O direito tinha uns professores também, tem uns professores que viviam. Teve um professor de economia, de direito falimentar, que ele vivia na sala dizendo o quanto eram imbecis as pessoas que tinham religião e tal, porque ele era ateu.
Hum, Ele vivia o tempo, a aula inteira só discussão sobre isso. Não tinha nenhuma relação com o objeto, a matéria. Ele, só que assim, mas mesmo assim ele ficava instigando, né, os alunos, né, a fazer isso e ter eu essa perspectiva totalmente materialista. Por não exemplo, a brigava, não perspectiva fazia materialista. nada, porque temos que ser sábios, né? Eu escutava o que ele Ah, lógico, dizia e lógico. pensava, tenho pena dessa alma que já se perdeu. É verdade. Por exemplo, essa questão, porque isso tem tudo a ver com a imanência, por quê? Porque nesse sentido da imanência, a gente tem que ter cuidado para não confundir Deus com o diabo. Pode isso, professor? Pode. A prova disso é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que a maioria dos cristãos identificaram uma providência em relação a tirar a Alemanha do marasmo econômico que vivia e da vergonha europeia através das políticas de Kaiser Wilhelm e também das políticas de Adolf Hitler como uma atividade de Deus no mundo. A prova disso que em 1933 Hitler ganha um prêmio, ele sai na Times, se eu não estou enganado, em relação àquilo que ele estava fazendo através do nazismo na Alemanha, e muitas pessoas estavam literalmente acreditando que Deus estava atuando de forma imanente na vida de Hitler. Pessoas como Moltmann, que está vivo até hoje, o próprio Dietrich Bonhoeffer, que foi preso e morreu enforcado, inclusive ele participou de algumas, digamos, não rebeliões, mas insurreições, para não se dobrarem a Hitler. A igreja estatal, que a gente sabe que é a igreja luterana, se dobrou a tudo que Hitler fazia. Para você que não sabe, o nosso Bento XVI, Joseph Ratzinger, ele participou, ele foi obrigado a lutar na Segunda Guerra Mundial em favor dos alemães. Você sabia disso? Não sabia, não. Ele foi obrigado a lutar. Ele disse que uma das maiores vergonhas da vida dele foi isso. Que aconteceu na vida dele. Ele foi obrigado a lutar a favor do. Ou a lutava, ele era adolescente, ou lutava ou morria. O Moltmann, né? E o Moltmann, que é um teólogo semi-liberal, viu? Ele está andando por aí, de vez em quando, a linguagem de Moltmann, ele está aparecendo, principalmente nessa última revista aí, da CPAD, o Pommering, a tese de doutorado dele, literalmente, veja, ele estava dizendo que é sobre a questão dos pobres, que Deus atuava literalmente através do socialismo de forma imanente. Cuidado aí para essa questão desse imanentismo, né? Eu não vou fazer que nem Karl Barth dizia que Deus é totalmente o outro, né? Porque ele utiliza a perspectiva de Soren Kierkegaard, que é uma perspectiva existencialista. É incrível isso. Por exemplo, não sei se eu falei aqui, alguém aqui já assistiu o filme Indiana Jones? Pelo menos já ouviu falar, né? Em busca da arca perdida. A arca perdida é a arca da aliança veterotestamentária. É a arca da aliança. E tem uma parte que ele está no escuro. E ele lembra de uma frase existencialista de Soren Kierkegaard, que a fé é um salto no escuro. E ele está no escuro para atravessar um determinado lugar, ele solta, ele encontra a escada e vai andando e vai atingindo o seu objetivo. Infelizmente é assim que acontece determinadas coisas. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não confundir a ação do diabo pensando que a gente está vivendo a imanência de Deus e essa questão. É uma Tá frase certo? perigosa Outro essa, né, problema também professor? A é o quê? fé é um. Essa é uma frase perigosa. A fé é um salto no escuro. Que contraria o que Hebreus diz, né? O que o livro de Hebreus traz. Hebreus 11, né? Que a fé é É, o firme tem fundamento das coisas que fundamento. se esperam. Não se Pode vê, falar, mas diga. que se esperam. Exatamente. Não é um salto no escuro. A gente tem uma esperança. Por isso que é a fé. Mas essa frase, veja só, é porque Soren Kierkegaard ele está combatendo principalmente a dialética materialista. A não explicação de Deus, por isso que é o existencialismo. Eu não tenho literalmente a definição, mas eu creio. Essa é a ideia de Soren Kierkegaard. Que Soren Kierkegaard ele torna essa questão abjeta para ser um pastor diferente naqueles momentos nórdicos, pelo simples fato de que a igreja estatal era hipócrita.
Aí ele começa a fazer isso. Porque ele está no funeral. Eu dei aula de teologia contemporânea há meses atrás, é redundância. Existe uma disputa no português, vamos deixar de lado. Mas ele estava no funeral, e no funeral o padre estatal estava dizendo tudo que era de bom do cara da pessoa que estava morta, só que ele sabia que o camarada que estava morto era pior do que um galinheiro. Aí por isso que vem essa ideia do existencialismo, que é um combate à questão do materialismo. Mas, enfim, outra questão também, a importância da doutrina da imanência, é a ideia, o conhecimento correto acerca de Deus, para igual também no panteísmo. O que é o panteísmo? É aquela crença de que Deus é a própria criação, né? Que Deus está em tudo, em todas as coisas da criação. Não, que Deus é a Shintoísmo, própria criação, eu acredito. Oi? Alguém fala mais alguém aí? É isso mesmo. não, o shintoísmo, o shintoísmo, por exemplo, é um exemplo muito forte disso. O shintoísmo, sim. A ideia do nirvana dentro do budismo, essa ideia de que, né, isso é uma divinização ecológica. E nós vemos isso hoje. Existe sociedade protetora de capins e não existe sociedade protetora de seres humanos. Isso é um panteísmo velado. O panteísmo, o grande problema do panteísmo é que nós sabemos que Deus é absoluto e a resposta disso está na transcendência, e Deus está acima da criação. Mas no panteísmo, Deus depende das coisas criadas para existir. Tem um problema muito sério nisso. Porque a criação, até dentro da questão da filosofia, dentro da própria filosofia, né, das leis de termodinâmica, que as coisas estão passando de níveis organizados para níveis desorganizados, isso é ciência pura. Ora, se as coisas estão passando de níveis organizados para desorganizados, se a gente entender na perspectiva panteísta, quer dizer que Deus está diminuindo de tamanho e de poder. É totalmente errado. Né? O efeito tem a mesma coisa do que a causa. A lei de causa e efeito vai dizer que a causa é anterior ao efeito e é superior ao efeito. Não pode, senão, logicamente, é totalmente errada essa ideia do panteísmo, de que Deus está em todos os lugares. Por isso, veja só, que fazer ídolos é errado. Fazer ídolos, nichos, imagens de escultura, não tem como fazer. Porque não tem como mensurar Deus, embora que ele seja imanente. Por isso que Jeremias 10:5 vai dizer que os vossos ídolos são como espantalhos nos pepinais, que precisam ser carregados nos ombros. E Deus precisa ser carregado no ombro de ninguém? Tem que ter cuidado disso daí, né? A ideia da parte de Deus e da parte do homem, né, que a gente vai ver as coisas que Deus cria e elas se tornam secundárias em relação ao seu poder, e também da nossa parte, que nós podemos até, veja só, não é um panteísmo, tá certo? Mas devido ao trato que Deus tem com as coisas criadas, nós literalmente poderemos preservar melhor a sua criação. Por exemplo, um dos grandes problemas que nós vemos hoje no mundo, principalmente, é o trato com a natureza. E a resposta disso nós vemos, né, mãe natureza, mas a resposta disso nós vemos em determinados caos que acontecem devido, principalmente, ao processo de lixiviação. Enchentes, lugares sem panos de leitores, né, quando chove, alaga tudo, pela essa mal estruturação e o maltrato sobre a ecologia. O próprio William Moltmann, que ainda está vivo, né? Ele já deve estar com 100 anos, quase. Eu acho 96, 97 anos, por aí. Né? Ele tem a questão da teologia ecológica, e até certo ponto é uma divinização das coisas criadas. Eu acho errado. Mas o trato em relação da criação deve ser melhor das coisas pelas quais Deus criou. Tá certo assim? Esse é o primeiro ponto. Eu disse que ela ia ser rápido, né? Eu falei da imanência de Deus, já foi quase
40 minutos. Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém quer, então vamos dar continuidade. Deixa eu... Cláudio saiu. Cláudio é um jovem que trabalha comigo lá na empresa, onde nós prestamos serviço. Deixa eu só encontrar novamente aqui a nossa apresentação aqui. Então vamos lá. Caio também está terminando lá o... Terminando, não, falta 3 anos, né, cara, para terminar o IOTA ainda, né? Vou pro segundo ano ainda. É bom que já vai entrando aí com conhecimento aí, né? Para a glória de Deus, de teontologia, né? Imanência e transcendência. Se imanência é a ação de Deus na criação, a transcendência é o quê? Deus está além da criação e do tempo. Tudo que ele cria. Deus está acima, literalmente, das coisas criadas. Isso é o que o próprio, até certo ponto, Platão chamou do absoluto do motor imóvel, que está acima de todas as coisas criadas. A ideia da transcendência é dizer que Deus não está preso nas mesmas categorias que os seres humanos estão, que é o tempo e espaço. Por isso, Deus não pode ser medido por isso. A gente vê a questão da transcendência, por exemplo, no padre Marim Sola, até no Francisco Zumel, que são nomes que vocês ainda não conhecem, dentro da própria teologia católica, tá certo? Ele vai tratar essa ideia de Deus, para a gente ter uma ideia natural da transcendência de Deus, a gente tem, sabe, a partir de como? Das eliminações das nossas imperfeições. Professor, o que é isso? Vou explicar. Que a gente chama de atributos negativos. Nós somos limitados a tempo e espaço, sim ou não? Sim. Sim ou não? Não escutei, não. Sim. Sim. Se nós somos limitados, a gente faz isso por analogia, tá certo? Se nós somos limitados a tempo e espaço, se Deus é aquilo que a gente pode conceber de na nossa imaginação, como diz Anselmo de Cantuária no argumento ontológico acerca da existência de Deus. Qual a conclusão que eu posso ter? É que se eu sou temporal, agora a negação. Deus é o quê? Atemporal. Pronto. Se eu sou material, Deus é? Imaterial. Muito bem. Essa é a ideia das questões. Se eu sou visível, Deus é? Invisível. Invisível a partir da negação, né? Das remoções das nossas imperfeições. Uma das aulas que nós tivemos anteriormente, principalmente da parte que eu tratei sobre as questões de Deus, que Deus é infinitamente perfeito, que perfeito na concepção quer dizer aquele que não tem falta de absolutamente nada e por completo. Essa é a ideia. Se o homem é temporal na negação, Deus necessariamente ele tem que ser atemporal. A Bíblia fala sobre isso sobejadamente, quando fala que Deus transcende as questões da criação. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não podem ser os vossos pensamentos, nem os meus caminhos podem ser os vossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Jó 11, 7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 37. Porventura sabes tu como Deus opera? Não tem como trazer essa ideia do modus operandi de Deus até as questões do nosso pensamento.
Embora que, veja só, eu vou falar mais uma vez que eu falei outrora, e eu vou ser breve com isso, vocês já entraram aí na linha de ouro daquilo que você sabe, dá para saber sobre isso. Um dos grandes problemas é o de Calbar, né? Porque ele trata Deus de totalmente como outro, ou ser desconhecido ou escondido demais, que é uma ultra super transcendência dentro da teologia. E ele faz aquela questão da distinção qualitativa e infinita entre o que há entre nós e Deus. Esse é um grande problema de dar essa ênfase nessa transcendência de Deus. Porque a transcendência de Deus, né, se a gente for observar, é equiparar pessoas como eu e você, que somos finitas e imutáveis, a Deus, que é imutável e infinito. Esse é um grande problema de tratar essas questões, né, de Deus, dessa ultra mega transcendência. Lógico, Deus está acima de todas as coisas criadas. Então, de Deus não pode inquirir conhecimento, porque ele tem todo o conhecimento. Deus não tem partes, por isso que ele é simples. E outras coisas mais que apelam. Mas, necessariamente, Deus tem que ser transcendente, que é anterior às coisas criadas, se tornando essa causa eficiente, né, de Deus. Professor, Das coisas que... Oi. Quando você está falando sobre essa questão de Calbar, eu estava lendo hoje sobre essa questão que ele faz uma separação entre a história da salvação e a história do fato. Eu queria entender muito bem essa questão da transcendência em relação a isso, que ele, não sei se ele manteve isso durante a carreira dele, mas ele já chegou a defender que essa questão da história salvífica, eu não entendi muito bem. Estava até lendo um pouco sobre isso hoje. Peraí, fala um pouquinho mais alto aí, Caio. Fala. É que eu estava lendo sobre Calbart. Eu estava vendo um pouco sobre essa questão dessa separação que ele faz entre a história da salvação e a história do fato bruto, que eu estava até vendo em Augusto Nicodemos, que ele fala sobre a neo-ortodoxia. Aí eu queria que você me explicasse essa questão de Calbart que ele defendia, essa questão dessa separação, o que ele fazia em relação à ortodoxia. Pronto, porque tem um problema aí, porque, veja só, Calbart, ele viveu 3 momentos, né? 3 momentos na vida dele: o liberalismo, a neo-ortodoxia e uma quase-ortodoxia. Tem esses 3 momentos, porque quando Calbart, ele vai estudar no seminário, ele vai estudar ética, eu esqueci até o nome da referência. Eu tenho um vídeo falando sobre essa questão de Calbart, né? Ele vai tratar sobre isso e ele vai para uma igreja lá em Genebra, ele vai ser pastor auxiliar. E lá na igreja, ele observa que a teologia liberal dele, isso é em 1911, ele vai trazer essa teologia liberal, e essa teologia liberal não tem vez no público, que a igreja começa a cobrar de um pastor mais escriturístico. Ele cria o livro de Romanos em 1919, que o pessoal chama do fruto da neo-ortodoxia. Porque a neo-ortodoxia, o que é que acontecia? O liberalismo dizia que existia, com Frederic Lemaire, existia a palavra de Deus na Bíblia. Tudo que estava ali era a palavra de Deus. E no caso da neo-ortodoxia, deixa eu explicar, na neo-ortodoxia, o texto ele se transforma na palavra de Deus. É um problema. Porque se torna subjetivo demais. Por isso que ele trata essa questão da história da narração com a história realmente de fato. Essa é a questão. A história da salvação é que Deus vai intervir na salvação a partir de Cristo. Por exemplo, ele vai dizer também que Cristo realmente é a palavra de Deus. Nem tudo aquilo que os profetas está nos cânones da Bíblia realmente é a palavra de Deus. Mas Cristo é a palavra de Deus. E esse conhecimento de fato na história da criação se traz a partir de Cristo. E a história de fato, mais ou menos é das pessoas que não estão sendo salvas. E a história da redenção é quando literalmente você entende que Cristo é a palavra de Deus. Deu para entender aí, Caio? Sim, deu para entender. Pronto. Assim, porque a teologia de Calbart, eu não vejo problema nenhum. A gente vai eliminando, né, o quanto pode. O quanto pode a gente vai eliminando a questão de Calbart. Um dos grandes problemas de Calbart é que Calbart ele não é tão bíblico assim. Se você vê as argumentações dele, não, lógico que ele trabalha a partir de uma lógica, mas ele não é tão bíblico. É aí que ele cai em erro, porque ele não entende que existe o canon regium plenium. Isso é uma expressão que a gente cunhou, né? Que é o cânon que deve reger plenamente a vida da pessoa. Porque
veja só, isso parte do pressuposto de uma falta de conhecimento do Hélio Gelsenkirchen, da história da redenção, mas num sentido que está intercambiável no Antigo e Novo Testamento, como a linha de raciocínio, o cano único, que a gente trata isso, que você viu lá, a irmã também, a gente tratou um pouco disso na aula de exegese, de entender que a diferença dos dois canos é só o modus operandi desse tratamento de Deus. Esse é aí onde mora o problema. Mas até aí deu para entender aí, Caio? Sim, professor, deu para entender. Pronto, qualquer coisa você não entendeu. Deu para entender aí a irmã também, Raquel? Sim, entendi, professor. Deu para entender. Pronto, qualquer coisa, veja só, a transcendência de Deus, a gente vê também isso em Isaías capítulo 6, o chamamento de Isaías, que ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. Só tem que ter cuidado quando for falar da transcendência de Deus, porque aquela posição de Isaías capítulo 6 de Deus é em contrapartida à limitação humana. Deus transcende ali, mas ele está atuando. Por quê? Vou explicar. Isaías capítulo 6, qual é o contexto? Isaías é chamado para ser profeta. Oi? Isaías capítulo 6 Sim. é quando ele é chamado para ser profeta. Sim, esse é o contexto. Mas por quê? Qual é o fato que Deus está utilizando ali? Para que Isaías possa ter aquela visão. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Porque quem é o primo de Isaías? É o rei Uzias. Por isso que naquele livro, não, Bob Wilder não, no livro de Stanley Ellis, Conheça Melhor o Antigo Testamento, claramente vai mostrar, né, o chamamento de Isaías. E Isaías, ele vira um profeta palaciano, ele vive dentro do palácio, porque ele tem sangue azul. E o contexto ali é porque o trono de Israel, de Judá, estava desocupado. Porque o rei Urias tinha morrido, do qual conseguiu fazer coisas que nem Salomão e nem tampouco Davi, reinou por 56 anos, fizeram da questão do expansionismo territorial de Israel. Mas devido à sua desobediência e à soberba que entrou no seu coração, ele morreu no leprosário. E naquele dia, o ano em que morreu Ezias, porque estava sem trono. E Deus, literalmente, mesmo transcendente, ele mostrou a sua imanência e atuação, dizendo que estava controlando todas as coisas. Mesmo habitando no alto e sublime trono. O Salmo 103, versos 5 e 7, que diz, né, que Deus está acima do céu, observando todas as coisas que estão visíveis nos céus e na terra, né, mostrando a sua transcendência acima de todas as coisas, nas alturas, nesses lugares dos quais Deus está governando todas as coisas. Até que bem sobre a transcendência, irmãos. Tem alguma dúvida? Não. Não. Tem alguma dúvida? Tenho não, professor. Pode prosseguir. Então vamos lá. Eita, Jesus. O que é isso, hein? Que palavrão é esse, hein? Hein, Caio? Cognoscibilidade de Deus. Isso significa o quê? O que é incognoscível? Que Deus, assim, pelo que eu já ouvi falar, que Deus não pode ser compreendido na sua inteireza. Muito bem. Deus não pode ser compreendido através, não é, das coisas até mesmo que estão literalmente nas escrituras sagradas. Porque os pontos centrais da incompreensibilidade de Deus ou incognoscibilidade divina é a linguagem mais de Herman Bavinck, né? É para mostrar a grandeza de Deus, literalmente. Porque Deus é demonstrado dessa forma, dessa incognoscibilidade, através do que ele é, pelo que ele faz, as profundezas insondáveis, porque ele é incomparável, os seus limites
espaciais e temporais, por ele ser único e por ele ser inominável e até mesmo inacessível. Eita, professor, é. 1 Timóteo capítulo 6, 16. Aquele que habita na luz inabitável, que ele só tem a imortalidade, a ele seja a glória na igreja. Por isso que lá em João capítulo 1, verso 18, vai dizer o quê? Que Deus se fez revelar ao seu Filho por estar no seio do Pai. Embora, veja só, essa questão do... isso aqui não dá consubstancialidade à música, ninguém explica Deus não, tá certo? Aquela música é apofagismo negativo. Porque a partir do momento que a gente diz que não tem como conhecer Deus literalmente, né? Literalmente Deus pode ser qualquer coisa que eu possa definir. Mas essa não é a questão. A incognoscibilidade de Deus é para mostrar a supremacia e superioridade de Deus em relação à nossa pessoa. Porque literalmente, vejam só, por isso que teologia é a melhor matéria que tem. Porque, como o próprio Luiz Bertolt, não tem como ter um conhecimento de Deus exaustivo. Tem como? Quem é que pode dizer que eu conheço tudo de Deus? Existem os princípios, mas nós sabemos que Deus não é, e aquilo que Deus revelou nas Escrituras Sagradas, lógico. Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Por que Paulo escreveu Romanos? Vamos aí, hein? Pelo menos o principal motivo por que Paulo escreve Romanos, eu já citei a dica aqui, do particularismo dos judeus. Os judeus, eles não aceitavam que o gentio fosse salvo, porque eles eram comedores de carne de porco, ex-homossexuais, ex-idólatras, e eles, por terem essa questão desse exclusivismo, eles não queriam que eles fossem salvos. Romanos 9, que alguns grupos dentro da cristandade ortodoxa abrogam para si uma predestinação rígida, tem nada a ver com isso. Quando diz, quem és tu, ó barro, para discutir com o oleiro, esse texto nada mais é do que Jeremias capítulo 18. E Jeremias capítulo 18 está dizendo que Deus, né, pela misericórdia dele, vai permitir o pessoal ir para o exílio da Babilônia para moldar o vaso do jeito que ele quer. E a analogia que Jeremias vê, o vaso se desfazendo da mão do oleiro e ele fazendo um vaso novo, é a questão da reconstrução moral do povo de Deus, que tinha tornado-se idólatra. E Deus moldou conforme ele tinha para arrancar literalmente a idolatria. E é isso que acontece. Essa idolatria a outros deuses, porque Deus é incomparável. Isso faz parte da incognoscibilidade de Deus. Dessa questão, dessa incompatibilidade das coisas das quais foram criadas, ou até essas divindades. Vejam só, Hermann Bavinck, né? A gente chama isso de etnoteísmo, não. Enoteísmo. Israel do Antigo Testamento, ele é enoteísta. O que é enoteísta? Ele sabe que Deus, literalmente, é superior a todos os deuses, mas eles não entendem que esses outros deuses são divindades criadas a partir do coração do homem. Eles, literalmente, eles pensam que existem outras divindades. Mas Paulo vai dizer que o ídolo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, ele vai dizer que o ídolo é absolutamente nada. Não existe outros deuses. Só existe um Deus só. E nada mais, nada menos que seja isso, é de procedência maligna. Essa é a ideia, né? Dessa incognoscibilidade de Deus, não ter todo esse conhecimento de Deus. Até o texto que eu falei, que Paulo fala, né? Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus pensamentos. E os judeus, eles literalmente queriam dizer que era para Deus não salvar os gentios. Era querer que a criatura ensinasse o Deus
que conhece todas as coisas, a trabalharem. Aí Paulo vai dizer, quem és tu, citando Jeremias capítulo 18? Cacos de barro querendo ensinar o olheiro. E Deus, é incrível isso, como o pessoal distorce o texto, que o texto diz, porque não é a misericórdia não é de quem corre, nem de quem quer, mas a quem Deus dá. Quem é a misericórdia de Deus no livro de Romanos? Hein? Os gentios. Oi? Os gentios? Quem é a misericórdia de Deus? Pode falarem. A misericórdia de Deus é Cristo. O que é a misericórdia de Deus? É uma ação de que Deus olha para as nossas misérias e Deus dá. É dar o que eu não mereço. Essa é a misericórdia. E quem é a misericórdia de Deus? Romanos 11, 32. Deus encerrou todos debaixo do pecado para ter misericórdia para com todos. Romanos 2 e 11, Paulo vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 1,16 vai dizer, e não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro para o judeu e depois para o gentio. E essa misericórdia é Cristo, que vai justificar, declarar justo, conforme Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Em Romanos 8:1, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida me libertou da morte do pecado. Literalmente é isso. Se todos nós estávamos debaixo da miséria, inclusive mesmo os judeus, com essa ideia de exclusivismo e particularismo, e todos eles careciam da graça de Deus através de Cristo. Os judeus, não entendendo muito essa questão de que, poxa, como é que Deus vai salvar um povo que era ex-homossexual, ex-ritualistas e ex-comedores de carne de porco nas religiões de mistério, mas a misericórdia de Deus também chegou para eles. Essa é a ideia, literalmente, do livro de Romanos. A história da igreja, pletoricamente, fala muito bem sobre essa questão da incompreensibilidade de Deus, ou incognoscibilidade de Deus, né, que o próprio Justino Mártir chama de Deus inexprimível, sem possibilidade de movimento, sem possibilidade de nome. Altanásio diz que ele é exaltado acima de todos os seres, acima de todo pensamento humano. O próprio Agostinho dizia que Deus é inefável. E ele dizia que é mais fácil dizer aquilo que Deus não é do que realmente aquilo que é. Por quê? Essa questão da incognoscibilidade de Deus, ele trata duas coisas, literalmente. Primeiro, para amar a Deus, mesmo não tendo o conhecimento pletórico das ações que ele vai fazer, mas entendendo que Deus faz todas as coisas porque ele é o sumo bem, e mesmo as coisas aparentemente sendo intragáveis ao âmago do nosso coração e não saindo da maneira que nós queremos, mas isso é para nós amá-los. É para amarmos a Deus. Literalmente, para amarmos. Literalmente. E não somente isso, essa questão da incognoscibilidade de Deus nos trata, sabe para quê? Para nos humilhar. Porque quando Deus, né, vai muito mais além de uma exegese, de uma hermenêutica, de um conhecimento nas línguas originais, do que propriamente uma filosofia rebuscada e de todo o conhecimento humano, a única coisa que eu faço, sabe o que é? É me dobrar diante de Deus e adorá-lo, e me humilhar, e entender que Deus é infinitamente superior a mim, embora tenha um cabedal intelectual considerável, seja reverenciáveis por outros e aplaudidos por muitos. Aquilo que Tomás de Aquino vai dizer: Senhor, me deste tantas coisas, me dá agora um coração mais grato. Essa é a questão da incompreensibilidade de Deus ou incognoscibilidade divina. Por isso que Pseudo Dionísio vai dizer: não há nenhum conceito, expressão ou palavra pelo qual o ser de Deus pode ser
indicado. No caso de Thomas Jefferson, ele divide a ideia, né, de um conhecimento da razão, e ele diz que é um grande problema conhecer Deus pela razão, porque vai trazer muito enfado. Só pessoas com alto grau de compreensão poderiam trazer totalmente isso. E o outro problema que ele vai dizer é a preguiça. Pelo ser humano ser preguiçoso, não tinha como ter essa compreensão total de Deus através da razão. Por isso que ele vai fazer que o homem da fé, literalmente, é esse que dá para entender Deus através da sua revelação especial nas Escrituras Sagradas. O próprio Papa Inocêncio III dizia que Deus é inefável. E o selo da autoridade eclesiástica repousava sobre essas questões eclesiásticas sobre o Deus inefável. Um grande problema, até certo ponto, de Lutero, era Lutero fazer essa questão em relação do Deus absconditos, né? Essa ideia do Deus que estava escondido ou Deus revelatus. Tem um problema aí dessa questão do Deus totalmente escondido para não cair numa ideia de Calbart. Mas, até certo ponto, ele está correto, porque nós não temos como ter essa compreensão de Deus em totalidade, porque Deus é superior e nós somos seres finitos, imutáveis, limitados a tempo e espaço. Alguma pergunta, amados? Ô, professor, essa questão do amá-lo, não entendi muito bem não o que o senhor falou, não. Essa questão do amá-lo, dos dois aspectos. De quê? Dos dois aspectos, acho que eu não entendi muito bem nessa questão do... O aspecto é que, mesmo tendo essa compreensão de Deus, nós devemos o amá-lo. Conclamá-lo. Entendeu agora? Mesmo tendo esse conhecimento pleno de Deus, nós devemos o amá-lo. Será que é o microfone aqui? Som. Caio? Sim, estou ouvindo. Caio? É que nós devemos o amá-lo, independente de não termos o conhecimento por completo. Porque o próprio Zwingli dizia que o homem finito não tem como ter a compreensão por total do ser infinito. E mesmo assim, nós devemos reverenciá-lo e nós devemos também amá-lo, mesmo dessa forma incompreensível em sua totalidade. Mas Deus se revelou nas Escrituras e isso é suficiente para termos o conhecimento para a salvação. Isso vai dizer Paulo Anglada. Entendeu agora, Caio? Sim. Então, vamos lá. E outro ponto aqui para a gente encerrar é essa questão das questões comunicáveis de Deus, que são os atributos comunicáveis de Deus, que Deus, em certa medida, François Corretinho vai dizer, ele partilha conosco, embora sendo superior, mas por nós sermos seres criados por Deus, temos determinadas expressões que só podem ser dadas, literalmente, a partir do contato de regeneração, que é a partir do conhecimento que nós temos de Deus que nos salva. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, vai dizer que nós nos tornamos participantes da sua promessa e participantes do caráter divino, dessa essência divina. Aí o que é que vai acontecer? Os comunicáveis são os atributos comunicáveis que temos e Deus também tem, lógico, e Deus incomparavelmente, uma das coisas que nós vimos aqui anteriormente, tecidas nesse comentário. Mas essa questão dos comunicáveis de Deus os atributos que Deus tem e também nós temos. Nós vemos um resumo disso aí aonde? Hein, Caio? Gálatas capítulo 5, verso 24 e diante, que vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei, porque eles crucificaram as suas carnes com as suas paixões. Deus é amor, lá em 1 João capítulo 4, verso 8,
que diz a Bíblia que Deus é amor. Capítulo 4, verso 20, que diz, quem não ama não conhece, não, o 8, perdão. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verso 20, é impossível aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. Como é que pode amar a Deus a quem não vê e não pode amar o seu irmão a quem vê? O amor é marca integral de Deus, que mostra a questão da salvação. Isso a gente vê no Antigo Testamento, muitas ênfases na misericórdia de Deus, do seu amor infinito em relação a nós, seres humanos limitados. Mas a partir dessa simbiose, dessa harmonização, desse contato, nós também amamos outras pessoas, inclusive nós somos convidados a amar os nossos inimigos. Mateus 5,44, que vai dizer claramente, amar os vossos inimigos, bem-dizer os que vos maldizem, e orai pelos que vos perseguem e maltratam, para que vos sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E nesse mesmo texto que diz, sede vós perfeitos teleios, assim como vosso Pai Celestial o é. Teleios, que é a palavra telescópio, né, uma visão além das coisas, é a ideia de uma maturidade, principalmente por essas questões comunicáveis, essas ações que nós temos, que literalmente são dadas por Deus através dessa questão, dessa regeneração. Paz, Deus, diz a Bíblia, em Isaías capítulo 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o príncipe estará sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso também é visto no Antigo Testamento, mostrando que Deus é um Deus literalmente de paz. Se Deus faz essa paz, nós também devemos repousar nessa paz, sendo pacificadores e mansos, como diz lá no Sermão da Montanha. A alegria, e Neemias capítulo 8, verso 10, a alegria da nossa força. Por isso tem até alguns livros chamados sobre que Deus é um Deus festeiro, porque ele é um Deus alegre. Por isso que tinha várias festas no Antigo Testamento, e todas elas apontavam para a pessoa de Cristo. E nós devemos ser pessoas alegres. Paulo da Cadeia disse isso, alegrai-vos, em outra vez digo, alegrai-vos. Ser paciente, porque Deus é um Deus paciente, longânimo, tendo um longo ânimo, tendo domínio próprio. Não ser governado por coisas das quais podem poluir as nossas ações e outras coisas mais que se tornam comunicáveis, das quais Deus, pela sua misericórdia, compartilha um pouco da sua essência para conosco. Isso é a questão, né, das comunicações através dos atributos divinos que nós também podemos ter. Meus irmãos, alguma pergunta de tudo que a gente colocou aqui? Não. Tá tudo ok. Semana que vem vai falar sobre antropologia. Não percam. Não percam, que vai ser algo bem interessante. Será que o homem tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio? O que é a questão dos